Antes de eu me candidatar a qualquer coisa, seja para entrar no mercado de trabalho, ou seja, para eu ser promovido, para mudar de cargo, eu preciso saber se a vaga é para mim, né? Como que eu vou saber isso se essa vaga é para mim? Eu separei em duas formas, né? Primeiro para estudante e depois para profissionais, porque vai ser um pouquinho diferente para cada um. O estudante só tem uma forma de você saber se aquela área, se aquele estágio, se aquela vaga é para você, que é através dos estágios dentro da faculdade. Os estágios dentro da faculdade, eles não servem apenas para te dar carga horária, para você cumprir tabela e passar lá de ano conforme você precisa. Ele é para você testar justamente se você se adapta naquela área e mais importante que isso, o estágio ele serve para você fazer contato e desenvolver habilidades. O que eu quero dizer com isso para vocês? Vou dar o meu exemplo aqui. Durante a minha graduação, eu fiz inúmeros estágios, né? No início da graduação, eu nem sabia o que eu queria, então eu comecei a fazer estágio em anatomia, fiz estágio na clínica veterinária e fui vendo que essa área não era para mim, né? Então já identifiquei no primeiro ano o que eu não queria, porque nos estágios que eu fiz não me chamou muita atenção. A partir do segundo ano, eu comecei a achar o que eu realmente gostava dentro da veterinária, que era a produção animal. Mas como lá na minha região não tem muito avicultura, suinocultura, é muito mais restrito à bovinocultura, o forte da minha faculdade era bovinos. Então eu fiz estágio por um longo período lá nos bovinos. E aí você deve estar pensando, tá, Jéssica, mas então você jogou tempo fora, né? Porque em vez de fazer estágio aí na tua área, você ficou fazendo estágio lá nos bovinos. E não, na verdade não joguei tempo fora. Por quê? O professor lá da bovinocultura, ele tinha contato com inúmeras empresas, independente de ser da área da avicultura ou não, né? Mas esse contato com as pessoas da empresa facilitou muito a minha entrada no mercado de trabalho, justamente porque ele tendo esse contato, as pessoas estão no meio do mercado. Então, um nutricionista da bovinocultura conhece um nutricionista da avicultura que pode me indicar para tal estágio. Então, primeiro de tudo, o estágio ele serve para você fazer esse network, para você conversar. Né? Nos eventos, por exemplo, que a gente tinha da bovinocultura, você ia lá, tinha empresas que de medicamentos que também prestam serviços para avicultura, então eu já conseguia me inteirar. Então, o ponto-chave realmente do estágio é você fazer contato, porque sem contato, sem ter esse entrosamento com o mercado, sem saber como ele acontece, como ele funciona, você não vai conseguir tão facilmente entrar no mercado de trabalho. Simplesmente jogar teu currículo lá e esperar que alguma empresa te ligue. Não vai ser fácil dessa forma, justamente pela quantidade de vagas de pessoas que se inscrevem dentro do mercado em si. Então, precisa sim você ter esse contato. O segundo ponto que eu falei para você é desenvolver habilidades, independente do estágio que você esteja fazendo. Se a tua faculdade tiver um estágio, né, dentro da avicultura, que você já se identificou, que você gostou, ótimo, perfeito, né, o mundo ideal. Mas nem sempre vai ter. Só que esses estágios, eles vão te ajudar a você ser o profissional que o mercado precisa. Você consegue, dentro do estágio, desenvolver diversas habilidades que vão te ajudar depois quando você for profissional. Por exemplo, nesse grupo de bovinocultura, eu fiz parte também de uma empresa júnior. E essa empresa júnior, ela prestava assistência para alguns produtores focada em bovinocultura. Não é a minha área, eu não ganhei a área na experiência em si, né, no conteúdo, não. Mas eu ganhei habilidades. Eu ganhei habilidades de conversar com o produtor, convencer ele, saber as necessidades dele, saber adequar o que ele precisa ao orçamento que ele tem. E isso foi fundamental para quando eu virei extensionista, quando eu entrei na área da avicultura, porque eu precisava fazer essa função. Então é isso que vocês precisam entender, que o estágio ele não serve para você cumprir hora e não deve servir para isso. Você precisa fazer um estágio muito bem feito para você fazer networking, conhecer pessoas, conhecer mercado, saber como ele funciona, as vagas disponíveis, o que cada vaga faz, né? Te direcionar mesmo para o mercado e desenvolver habilidades.
habilidades importantes que lá na frente vai fazer diferença para o profissional que você vai ser. E como eu falei, serve para escolher a área. Não tem como você ir para um estágio curricular sem saber o que é a tua área. Né? Eu já tive diversos estagiários, por exemplo, que queriam estar fazendo estágio com cachorro e gato, estavam lá na avicultura. Justamente por não ter, durante a faculdade, direcionado o que ela queria. E aí o estágio curricular dela foi jogado no lixo, porque ela não aproveitou para nada, foi só para cumprir horas, né? Só para assinar o papelzinho lá no final e ganhar o diploma, o que não serve para nada. O estágio curricular é uma porta de entrada gigante para o mercado de trabalho, gigante mesmo. Que se você for um bom estagiário, eles vão te contratar, independente se seja naquela unidade ou não. Eles vão te encaixar em qualquer vaga, porque pessoas boas estão realmente extintas, digamos assim. Então, quando tem um estagiário, uma pessoa que se destaca, você vai sim ficar no mercado de trabalho. Só que para isso você precisa estar bem direcionado, estar com as habilidades bem desenvolvidas para lá no estágio conseguir fazer um trabalho legal. Então, não faça estágios na faculdade, não escolha o estágio curricular só para cumprir tabela. E depois eu vejo o que eu faço. Essa semana, acho que ainda alguém me mandou uma pergunta dizendo nisso, me formei, e agora? Né? O que eu faço? Como que eu decido se é isso? Se é a avicultura que eu quero ou não? Depois que você se formou, tá tarde já para descobrir se é aquilo que você quer ou não. Você tem período inteiro lá da faculdade para descobrir o que você gosta, o que você quer, ou se você escolheu o curso errado, mudar de curso, né? Tem todo esse período. Então, aproveitem as oportunidades que vocês têm lá, que vai facilitar muito. Além disso, você precisa, enquanto está lá na faculdade em si, estudar sobre o mercado, entender como ele funciona. Vou num evento, você precisa conversar com as pessoas lá. Precisa saber se as pessoas que estão lá no mercado de trabalho, como que funciona, como que é as vagas, qual que é a vaga para um iniciante, qual que é o salário, depois, se eu quiser mudar de cargo, como que é, quais cargos tem, como que funciona o mercado de trabalho. Porque quando a gente sai da faculdade, a gente sai totalmente cru. E aí sai para o mercado de trabalho e se assusta. Se assusta com o salário, se assusta com as vagas que são oferecidas, porque a gente não conhece o mercado. Então, estude, pegue o LinkedIn, olhe as vagas disponíveis, olhe o que tem, se isso é básico, se isso é avançado, o que pede de habilidade, o que pede de experiência. Você precisa entender como funciona, tá? Esse é um ponto bem chave para o estudante em si. E você que é profissional e já está no mercado de trabalho, não vai mudar muito disso tudo que eu falei. Por quê? Se eu quero ser promovido, se eu quero mudar de cargo, eu preciso entender também como que funciona aquele cargo, né? O que a pessoa que está lá naquela vaga, o que ela faz? Por que isso? Conheço também inúmeras pessoas que queriam mudar de cargo, mudaram de cargo, muitas vezes até foram promovidas e acabaram descobrindo que aquilo não era para elas. Só que elas já estavam no cargo. E aí, como que você volta para trás? Né? Ou como que você fica lá frustrado do jeito que você está, sabendo que você não vai dar conta? Né? Ou você é demitido ou você volta para trás. Então, para evitar que isso ocorra, para evitar que essa frustração ocorra, você profissional precisa testar também se a vaga é para você. Como que você vai testar? Eu sou extensionista e quero ser sanitarista, quero assumir lá uma vaga da sanidade. Como que eu vou testar? É fácil, vai lá, olha a pessoa que está na vaga, vê quais habilidades ela tem, o que ela faz, o que ela não faz, acompanha ela, tira um dia para acompanhar ela, faz as férias dela, se possível, realmente cola lá na pessoa. Só assim você vai saber se você tem habilidade para aquilo ou não. Por que eu digo isso para vocês? Quando eu entrei no mercado, eu tinha certeza que eu ia ser sanitarista. Tanto que eu entrei, logo depois do meu estágio, fui contratada na mesma unidade. E no primeiro mês eu já fiz as férias de sanitarista, né? Sendo um novata recém-contratada. Porque eu tinha certeza que era aquilo que eu queria. Então eu grudei no sanitarista e comecei a aprender tudo que podia
para realmente assumir dali um tempo, óbvio, depois de adquirir uma experiência, uma vaga da sanidade. E depois de 1, 2 anos, eu descobri que realmente a sanidade não era o que eu queria. Mesmo fazendo tudo o que eu queria, eu descobri um outro lado, outras funções, a área da gestão, a área de ambiência, especialista em ambiência, e eu migrei totalmente minha carreira por encontrar que eu tinha outras habilidades que se encaixavam melhor em outras vagas. Tal como tá aqui hoje ensinando para vocês, coisa que eu jamais imaginaria que eu seria, né? Uma professora mesmo para ensinar alguma coisa. Então, você precisa ir testando dentro da tua carreira diversas vagas e dando mesmo, tirando um tempo para isso, deixando um pouco tuas atividades de lado para focar nisso, para você não se frustrar. Nenhuma vaga que eu assumi e disse assim: puxa vida, não era o que eu queria. Olha, dei um pulo falso. Por quê? Porque eu tinha plena certeza, eu sabia exatamente o que aquela pessoa fazia naquela vaga, as habilidades que eu precisava, o tempo que eu precisava, o conhecimento que eu precisava, e quando eu fiz as entrevistas, eu passei de primeira, justamente por isso, né? Você já tá lá, já fazer, digamos, um test drive. Então é muito mais fácil a entrevista, o processo seletivo se torna muito mais fácil, você já sabe o que a pessoa faz exatamente. Então, cuidem com esse detalhe, porque muitas pessoas dão um passo quando não deveriam dar, ou dão um passo errado, né, na vaga que não deveria, e muitas vezes se frustram mesmo, né, por não conseguir isso. Então, os 2 pontos do estudante profissional são esses para vocês escolherem as vagas. Mas eu preciso avaliar também a vaga. Então não basta só eu ter as habilidades, saber tudo isso, se eu não souber olhar a vaga. Vocês não têm ideia quantas pessoas se cadastram para vagas totalmente aleatórias. Acho que as pessoas não leem realmente o que é a vaga ou não sabem interpretar, né? Porque tá contratando um médico veterinário sanitarista, que o nome já diz, médico veterinário sanitarista. Parece pessoas que trabalham em TI, que mandam currículo, aparece, olha, o que vocês imaginarem, pessoas que fazem tradução de inglês, são médicas veterinárias, mas que fazem tradução de inglês a vida inteira. Assim, ó, já vi currículo de toda maneira mesmo. Então, assim, vocês precisam saber interpretar a vaga, saber interpretar o que a vaga está dizendo. E por isso que eu fiz questão de deixar uma dessas vagas aqui em aberto para vocês entenderem isso. Existem na vaga coisas que são requisitos obrigatórios e existem requisitos desejáveis. Os requisitos obrigatórios, né? Primeiro, sempre vai vir aqui na vaga escrito o que a pessoa vai fazer. Então, se você já conhece a vaga, é muito mais fácil, né? Você já sabe que tudo isso daqui a pessoa vai fazer e que você já está lá no meio, então isso não vai ser uma novidade para você, porque se isso aqui for uma novidade, a tua entrevista, o teu processo seletivo vai ser muito difícil, né? Então você precisa saber o que é cada coisa que aquela função faz, porque você vai ser cobrado disso. Então, o primeiro ponto é entender o que são as responsabilidades. Depois, como eu falei para vocês, existem os requisitos e qualificações obrigatórios. Ou seja, se você não tiver isso daqui, eles não vão te contratar. Então, não se iluda para mandar currículo para uma vaga de gerente se pede 3 anos de experiência, né? Ou para uma vaga, sei lá, aqui, ó, ter no mínimo 2 anos de experiência, que pode ser com extensão rural ou sanidade. Se pede experiência, infelizmente não dá para uma pessoa recém-formada entrar numa vaga dessa, né? Um outro requisito aqui, ó, possuir carro próprio e CNH categoria B. É um requisito obrigatório. Se a pessoa não tiver isso daqui, ela não vai trabalhar. Então, se eu não tenho ou não vou conseguir comprar um carro para trabalhar, não adianta se inscrever para essa vaga, né? Uma vez eu fiz um processo seletivo e contratei uma pessoa, quando eu ia bater um martelo, né? Perguntei do carro próprio, da CNH, a pessoa me falou que não tinha CNH, que não estava terminando a CNH, precisava mais um tempinho, ia terminar. Gente, é um requisito obrigatório, ou seja, eu desclassifiquei a pessoa na hora, porque é um requisito obrigatório. Se eu precisava contratar ela de imediato, né, não tem como, a empresa não vai esperar você fazer a carteira para te contratar, né? CRMV ativo. Se eu não tenho aqui o cadastro ativo no conselho, não vai contratar.
Então, vocês precisam interpretar isso daqui, porque senão vocês vão mandar o currículo lá e o currículo vai ser automaticamente descartado e vocês não sabem por quê. Né? O primeiro questão está aqui. Precisa ter os requisitos obrigatórios. Depois, né? Aqui, ó, vem os requisitos que são desejáveis, né? Que já fala aqui as habilidades que a pessoa precisa ter para aquela vaga. Então tá mais fácil ainda. Que é o que? Fácil relacionamento, comunicação, comprometimento, organização e disciplina, enfim. Aqui tá as habilidades, que é isso que eu falei para vocês. Guardem essa informação que depois a gente já vai encaixar elas. Mas essas habilidades aqui é tudo como o processo seletivo tem que girar. Então você precisa guardar as habilidades necessárias para a vaga, ver primeiro se você tem essa habilidade, né? Porque talvez tenha habilidades aqui que você não tem, mas que você não consegue desenvolver. Sei lá, por exemplo, ser comunicativo e falar em público. Se você é uma pessoa totalmente fechada, que não consegue conversar, não consegue se relacionar facilmente, falar em público, dificilmente ali num período do processo seletivo, que é 20 dias, um mês no máximo, você vai conseguir desenvolver essa habilidade. Não vai conseguir, né? Então, essa vaga possivelmente não é para você. Agora, se eu tenho habilidades aqui que eu consigo ainda desenvolver, tudo bem. Aí, ao decorrer do tempo, você vai desenvolver. Então, você precisa avaliar a vaga dessa forma. É a forma que vai vir a vaga e que você precisa avaliar se isso aqui é para você. E é também um norte para você já se preparar para isso. O que eu quero dizer? Se você viu ali que a vaga para ser sanitarista precisa ter carteira de habilitação, quando você sair da faculdade, você já tem que ter uma carteira de habilitação em mãos. Eu tenho ciência que se eu assumir essa vaga, eu tenho que ter um carro próprio. Então, eu já tenho que estar mais ou menos com a minha estrutura financeira pronta para comprar um carro, né? Para conseguir adquirir ali o que pede. Para residir em tal cidade, eu tenho que estar em mente que eu vou ter que me mudar, que eu vou ter que migrar de área. Então, você pode sim e deve, na vaga em si, já se preparar para isso daí, para os requisitos básicos ali serem atendidos. Porque senão, você pode até passar da fase do currículo, mas quando chegar na entrevista, você vai ser descartado, porque já diz ali que são requisitos obrigatórios. Então, pense nisso e se organize, né? Veja se a vaga realmente é para você. Não se candidate para vaga que não tem nada a ver com o teu objetivo, só por ir, porque não vai dar certo.